seja muito bem-vindo, geminianos! E também você que tem ascendente em Gêmeos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos entender como é que está esse eclipse solar que ocorre agora dia 21 de setembro, a exatos 29 graus do signo de Virgem. Um eclipse solar, ele é diferente do lunar. Se você já assistiu o lunar foi lá no dia 7 de setembro, já aconteceu. Tá pairando aqui ainda, mas ele já fez o efeito dele. Se você deseja entender um pouquinho melhor, vai lá no vídeo anterior, assista o teu signo, que foi do eclipse anterior. Mas agora é um novo eclipse, é o eclipse solar. E o solar, ele é muito bom porque... Na verdade, não é uma questão de bom ou ruim, uma questão de uma condição do céu. Um eclipse, aliás, peraí, vamos lá. Um eclipse, ele pode ser negativo, ou seja, ele pode vir de uma maneira maléfica, apesar que nada é ruim, né? Às vezes são limpezas necessárias e existem eclipses que eles são muito mais harmônicos, os aspectos são harmônicos, trazendo aí até um up, um crescimento aí, tá bom? Esse eclipse que está aqui é um eclipse de crescimento, é um eclipse em que os aspectos estão ajudando você a edificar uma área da tua vida, e eu já vou explicar para você onde essa área vai ocorrer, e provavelmente pode ser que você já esteja até vivenciando esse setor, mas a diferença do eclipse solar é que ele ainda vai se desdobrando por mais 90 dias. Ou seja, tudo que você está pensando, avaliando, cocriando, será estimulado por esse eclipse. Então, ele mexe num setor, ok? Mas o tema, ele ainda vai se desdobrando ao longo dos meses por 90 dias, que vai dar 21 de dezembro, ok? E você gosta de astrologia, quer ficar antenado? Então já peço para que você curta o canal e se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que você sabe, fala assim, nossa, a pessoa precisa ouvir essa previsão. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender, Gêmeos. Esse eclipse, ele ocorre na casa da família e a casa do imóvel, uma propriedade. Então, aqui a gente pode estar falando de um imóvel, de você estar mexendo com algum imóvel, e não importa se esse imóvel é próprio ou alugado, se é para moradia, se é para trabalho, se é para qualquer outro fim, tá bom? Então, aqui é como se você estivesse olhando para a sua casa, olhando para uma propriedade, olhando para um tema estrutural da casa, da sua casa. Pode ser uma reforma, pode ser uma mudança de casa, pode ser você organizando a sua casa. E também podemos considerar nesse eclipse a possibilidade de você tá obtendo aí alguns acontecimentos mexendo com as relações familiares. E aqui nesse contexto mexe muito com a mãe, com o pai, tá? Mas pode também, em alguns casos, também mexer com a família do seu companheiro ou da sua companheira, tá bom? Mas, tecnicamente, aqui mexe mais com a sua família, tudo bem? Existe, assim, ajustes ocorrendo aqui no céu. Por quê? Porque o planeta Saturno e Netuno, que seguem em conjunção, e ambos retrógrados, voltando para Peixes, vontade de espirrar, mas eu não vou espirrar, voltando para Peixes, ele participa muito forte aqui desta configuração deste eclipse aqui, tá? Porque Saturno, ele já voltou para Peixes, Netuno está prestes a fazer esse movimento agora em outubro, mas a energia é essa, mesmo que Netuno ainda não tenha entrado, existe essa energia dessa interação. O que eu quero dizer com você, para você, né? Você pode ter passado por algumas questões meio complicadas aí, lá do passado, tá? Mexendo com figuras importantes da família. Então, pode ser as figuras mais velhas, pode ser um vô, uma avó, pode ser um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra,
ou pode também, para alguns, esta experiência ela não ressoa diretamente com a família, mas ressoa com um chefe ou uma figura de autoridade, uma pessoa que de alguma forma interferiu nos seus planos ou que também pode ter sido seu chefe, tá? Acontece que nesta configuração aqui, a gente também poderia também considerar o ambiente de trabalho, para alguns, mas com foco nas relações com chefes também. Isso aqui é um outro olhar que você também poderia pegar o que eu estou dizendo em família e levar isso para as relações mais importantes da sua área de trabalho aí, envolvendo figuras com chefes e tudo mais. O fato é, houve algum tipo de difamação, ou uma situação de mentiras, uma situação que houve uma distorção de fatos, em que este eclipse ele se apresenta para que um ajuste seja ocorrido. É um momento de ajustes aqui, de cobranças do universo e aquilo que de fato tem que ser organizado, as coisas precisam voltar para o teu eixo, voltar para o lugar. E se você, Gêmeos, está equilibrado, né, no sentido de entender essa previsão, não que você, se essa previsão não fizer sentido para você, fique tranquilo, assista o teu outro signo ascendente ou o sol, tá? Mas para a grande maioria vai fazer muito sentido sim, tá? Porque aqui todos estão passando por isso, só que o que muda é o estado de consciência, o que muda é o despertar de consciência. Desta forma, Gêmeos, através da sua consciência, é como se tivesse feito aqui alguns ajustes daquilo que é possível para você absorver, aprender e conviver e lidar, tá? Porque aqui é como se você estivesse obtendo oportunidades para deixar tudo muito mais organizado, no sentido de voltar para os trilhos, de você assumir as rédeas da tua vida, tá? Só que para isso você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que avaliar a sua casa, avaliar a sua moradia, avaliar a sua estrutura em família, dar uma checada no passado, né? Olhar e falar assim, peraí, deixa eu fazer uma pausa na minha vida e entender quem são as figuras mais importantes, como que essas relações elas se constroem, se ela se constrói de uma maneira adequada, ou se não está adequada, quais são os posicionamentos que você precisa ter com pessoas que são importantes para você, tá? Então, esse ajuste é importante, é como se você tivesse, vou dar um outro exemplo aqui para você. Às vezes as situações não se desdobram favoravelmente na tua vida porque existem questões mal resolvidas com seus antepassados. Aqui também pode ser uma limpeza, uma cura, o corte de uma situação que te oprimia e que te prendia de alguma maneira na família ou na casa que você morava, ou você está numa estrutura familiar que é uma estrutura mais complexa, mais difícil. É como se aqui você tivesse que estar em paz internamente. Se você não tem a sua paz interna, como é que você vai aproveitar as oportunidades? Não dá, né? Então aqui fala muito sobre organizar a sua casa, organizar a sua intimidade, orar aos antepassados, cuidar daquelas figuras que realmente são importantes para o teu processo evolutivo, né? Mesmo que você não goste da sua mãe, ou que você não goste do seu pai, ou que tenha algumas relações truncadas, isso pode envolver também o sogro, a sogra. Tudo isso precisa ser de alguma forma reparado para que você se reorganize internamente. E quando eu digo reparado, não é que você precisa conviver, mas que você precisa desenvolver o respeito mútuo. Sabe quando a gente tem que organizar essas relações para que a sua vida flua, para que as coisas caminhem bem e para que o próprio universo
ele te coloque no ambiente correto, no ambiente que é seu de direito, numa casa que vai realmente valer a pena, ou numa cidade que tem mais a ver com você. O ambiente afeta muito o geminiano, porque quando a gente vai falar de ambiência, ambiência tem a ver com gêmeos, tá? Olha que interessante. E essa mesma ambiência, ela interfere na sua vida, ora positivamente, ora negativamente, tá? Por isso a necessidade de você desenvolver um posicionamento diferente. E falando em posicionamento, gêmeos, Urano, ele tá aqui no teu signo, e ele está ajudando você a quebrar alguns padrões de comportamento, ajudando você a se libertar, a realmente ser livre, ser mais independente, fazer as coisas de um jeito mais autêntico, né? A autenticidade aqui, ela é uma questão importante para o teu processo evolutivo, tá? Só que esse eclipse, ele fala sobre isso, sobre moradia, sobre casa, uma propriedade, um imóvel, para qualquer fim você vai ter que organizar esse tema agora. E ajustes nas relações hierárquicas na família. É isso que eu tô vendo. Então a gente vai com amor, com compreensão, curando, perdoando, ressignificando, entendendo o seu papel aqui na face da Terra, entendendo e compreendendo que cada um dá aquilo que pode, quem não pode não dá, quem pode dá, né? E se você que pode dar, que maravilha! Então você é mais doador de energia, né? O outro não dá porque ele não pode dar, né? Então aqui tá falando para que você olhe para sua casa, para que você cuide da sua casa, cuide da parte energética da sua casa também, a parte espiritual. E se você passou por alguma experiência, gêmeos, em que as coisas ficaram paradas, ficaram estagnadas, agora você tem a oportunidade de retomar tudo isso. Então, gêmeos, cuida aí daquilo que é necessário, que é o seu futuro, que é o desenvolvimento do teu futuro, o desenvolvimento da sua carreira, o desenvolvimento das suas metas, só que não adianta focar nas metas se lá no seu íntimo as coisas não estão da maneira que deveriam estar, tá bom? É um eclipse que está ajudando você a mudar de casa, a mudar de cidade para alguns, pode ser até mudar de país para outros, organizar a sua casa, organizar a sua vida íntima, tá bom? E aí você vai ver que tudo isso que ficou estagnado, parado, que você não conseguiu desenvolver, aquilo que não foi, que você não conseguiu desdobrar na sua vida, planos que ficaram ali parados, relações que foram prejudicadas. Então tudo isso é como se esse eclipse ele tivesse ajustando tudo isso, e isso vai se desdobrando até o final do ano. Então a minha previsão para você é: provavelmente você vai mudar de casa nos próximos meses, para a grande maioria. Lógico que não são todos os nativos, mas aqui situações estão ocorrendo na sua família, na sua casa, mudanças estão acontecendo aí, tá? E são mudanças importantes para o teu processo evolutivo, tá bom? Se não for, agora já começa. Então, esse eclipse, ele já está começando tudo isso, ele já vem movimentando todas essas possibilidades, mas isso ainda vai ecoando ao longo dos 90 dias, que vai dar até o dia 21 de dezembro, tá bom? Crie as mudanças, cure, né, e ressignifique coisas que não deram certo lá atrás, para que você possa inovar, que você possa crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, tá bom, gêmeos? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí um eclipse abençoado, um eclipse de muita luz. Cuida da energia da casa. Aí eu tenho só uma coisinha para dizer para vocês. Para quem tem uma figura mais velha,
uma avó, um vô, ou um pai, uma mãe que pode estar um pouquinho doentinho, ou um pouquinho sem energia, esse eclipse ele não tá tão amigável, tá? Então, se você tem alguém que está doente na família, é importante que nesse eclipse você olhe para esta figura, avalie o que está acontecendo para poder ajudar essa pessoa, tá bom? Porque aqui existe também alguma coisa de uma pessoa que tá. Pode ser uma pessoa também que está escondendo alguma coisa, omitindo alguma coisa também, tá? Mas isso aqui é uma previsão muito específica, mas para quem tem pessoas mais velhas na família. E aqui eu quero colocar uma coisa para você. Não é algo inusitado. Aqui não é algo que você vai ser pego de surpresa. A sensação que eu tenho é que é algo que você já meio que imagina, é uma coisa, não é uma coisa que não é uma mentira que vai te prejudicar, entendeu? Mas é uma situação que você já vem de alguma forma precisando lidar com tudo isso, e esse eclipse ele tá ali para ajudar você a conduzir essa experiência e virar essa página de uma maneira melhor. E aí, consequentemente, isso pode trazer também a possibilidade de você mudar de casa, mudar de cidade, organizar sua casa, organizar estruturas que são importantes aí para você. Ou seja, você pode estar acessando informações espirituais também para que você possa se reconectar com a tua verdadeira essência, se reconectar com aquilo que é importante, verdadeiramente importante para você, né? Limpando ali as mágoas, ressignificando algumas situações para que você possa voltar a fluir com a tua vida. É isso que eu vejo aqui, tá bom? Então é isso, gêmeos. Agora eu fiz tudo, falei tudo. Um grande beijo, muita luz e até mais.